Mãos que amparam sem tocar, energia que vem do alto, fluido suave a renovar do espírito ocupado. O passe é prece em movimento, bálsamo para a alma ferida. Traz à luz o alento e nova força à vida. Invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que vamos falar sobre um tema muito importante na casa espírita para todos nós, que é o passe. O passe espírita é diferente do passe de Jesus? Como se procede o passe? Como ele nos atinge, aqueles que são atendidos? Quem participa na sala de passe, além do médium passista, dos espíritos benfeitores e de nós atendidos, como cada um se porta? Como cada um deve se portar? Quais são os benefícios que recebemos? Esses benefícios ficam conosco? Permanecerão conosco? É sobre isso que nesses 40 minutos nós vamos buscar aqui com vocês destrinchar todo o mecanismo do passe. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a passagem que fala: a fé transporta montanhas. Em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançou-se de joelhos a seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça de incrédulos e depravados, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhes perguntaram: por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias transportar de uma montanha de um lado para o outro. Então o que nós vemos aqui, Jesus falava por parábolas, era as dificuldades que Jesus colocava, né? A montanha que é para ser deslocada de um lugar para o outro, são as dificuldades que nos acontecem nos nossos dias a dias. São a nossa má vontade em resolver as coisas. São a nossa inércia em relação aos problemas, nós nos omitimos, nós não conseguimos reagir. São as nossas más inclinações, o nosso orgulho, a nossa vaidade que não conseguimos tirar. Essas são as montanhas que Jesus falava. Não a montanha física, mas aquelas que estão dentro de nós. Numa frase de Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, ele disse que o pior inimigo que você pode encontrar é sempre quem? Quem? Nós mesmos. O pior inimigo que nós podemos encontrar é nós mesmos. Por quê? Porque nós nos sabotamos.
nós não reagimos. As dificuldades vêm e nós sucumbimos, não temos forças, não buscamos ter forças. E Jesus disse: vós podem fazer tudo o que eu faço e muito mais se eu quiserdes. Mas nós não queremos. Nós preferimos muitas vezes a inércia. Temos que reagir. Mas Alexandre, eu errei. Eu cometi um erro muito grave. Ok, primeiro aspecto importante. Sabemos que erramos. O segundo passo, buscar reparar. Não ficar apenas se culpando. Não ficar apenas ensimismado pelo erro. Mas buscar pelo amor, pela prática do bem, transformar o limão em limonada. Tem uma frase que eu acho sempre linda, numa prece de São Francisco: é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Perfeito, era o meu complemento agora, complementou por mim. É isso mesmo. Então, e a fé que Jesus fala? A fé é acreditar em Deus. Acreditar em si mesmo também. Acreditar em Deus e acreditar em si que nós temos potencial. Que nós conseguiremos. Porque nós somos filhos de Deus. Deus não nos quer derrotados. Deus nos quer felizes. Deus não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Deus acredita em nós. Talvez nós pudéssemos acreditar um pouquinho em Deus. Se nós acreditássemos um pouquinho em Deus, muitas misérias humanas não aconteceriam, meus irmãos. Falamos sobre o passe. O passe é uma expressão, iniciou como uma expressão francesa, que é passer, ou passar. E Franz Mesmer, o grande médico alemão, que criou a teoria do fluido magnético animal ou humano, ele buscou, lá no século XVIII, apresentar exatamente uma nova medicina voltada com a transmissão de energia através da imposição das mãos, do fluido magnético. E ele pegava uma ferida, uma pessoa estava ferida, e ele viu que se ele botasse a mão transmitindo energias, aquela ferida se recuperava mais rapidamente. E no seu início nesse aspecto, ele era ridicularizado pelos outros médicos, que diziam que isso não era medicina. Mas como é que era a medicina então da época? As chamadas sangrias. A pessoa estava ferida, aí o médico, de vez de tratar, o que ela fazia? Tinha medicamentos, ele tirava sangue. Ou seja, a pessoa estava ruim e ficava pior. E ele percebeu que, se fazendo isso, havia muitas vezes uma recuperação muito mais rápida. E aí começou a estudar essa questão do poder magnético, que nós muito bem conhecemos, da mãe quando faz um carinho ao filho, ou até mesmo daquela prática do reiki, né, que é feita. É uma questão de nós, de pessoas. Assim, no passe, da mesma forma. O passe é uma doação também do médium passista, de nós. Porque quando a gente recebe a pessoa que vai sentar, a gente recebe com amor, com vontade de querer ajudar, pedindo à espiritualidade que possamos ser um bom instrumento para ajudar aquela pessoa que ali está sentada. Nos colocamos à disposição da espiritualidade. Então tem a minha energia do Alexandre e tem a energia que é muito maior da espiritualidade, que passa por mim e faz por meu intermédio, recebendo aquele outro irmão. Nós vamos ver como é que se processa. E dentro disso, dessa ação, Mesmer, ele buscou levar exatamente esse conhecimento que Kardec
que é contemporâneo, Kardec nasce em 1804 e Mesmer vem a falecer em 1817. Então, Kardec estudou esse fenômeno e vai ajudar depois na codificação da doutrina espírita, tanto na questão das materializações, quanto também depois na questão do passe, que é um misto, né, da energia magnética nossa, animal, do ser, com a da espiritualidade, ampliando. E o passe, na realidade, que a gente fala, o passe espírita, na realidade é o retorno aos ensinamentos de Jesus. Jesus dava o passe, fazia aquela transmissão. Só que para a época, não tinham palavras que Jesus podia dizer assim, olha meu irmão, eu estou aqui transmitindo energias fluídicas ao seu perispírito, que vão ter reflexo depois no seu corpo físico, retirando as células malsãs do perispírito, transformando-las em sãs, e isso vai ter reflexo no corpo físico. A pessoa, o que ele está falando? O que é energia? O que é fluido? Não tem palavras. E a doutrina espírita vem exatamente estudar, sim, o passe, porquê do passe, como ele acontece, de que maneira nós recebemos, como ele pode ser transmitido, como ele pode ser melhor recebido. Essa é a visão. Herculano Pires, o grande filósofo, educador e escritor espírita, falando sobre o passe, ele diz: o passe é simples imposição das mãos sobre a cabeça e usado e ensinado por Jesus. No seu livro Obsessão, o passe e a doutrinação. Nós vamos entender por que é na cabeça. Nós vamos entender aqui depois um pouco sobre a questão dos centros vitais. Emmanuel, que é o mentor de Chico, nos fala que o passe é a transmissão psíquica, que é o pensamento, e espiritual, e representa a continuidade do esforço do Mestre Jesus para atenuar o sofrimento do mundo. Novamente, o passe ligado ao mesmo que Jesus fazia. Porque Jesus disse, tudo o que eu faço, vocês podem fazer, e muito mais, se eu quiser, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós podemos, com amor, transmitir. Claro que a força magnética de um Jesus, sem dúvida nenhuma, é algo abissal. A força magnética do Alexandre é uma pomboquinha, como diz o Toninho, pequenininha, mas ela é aumentada com a ajuda da espiritualidade para que aquele irmão receba essa energia e, por incrível que pareça, também eu sou beneficiado. Porque ao receber da espiritualidade e passar para o irmão, eu também recebo. Então o médium também é um beneficiário, o médium passista também é um beneficiário disso. Mas a cura que se dá, muitas vezes, no passe, na nossa melhora, ela é algo permanente. Jesus, quando curava, a pessoa estava resolvida a vida dele? Vejamos um exemplo. Jesus recebe os 10 leprosos que foram ao seu encontro e pediram a sua cura. E Jesus curou os 10 e foram embora. Os apóstolos vieram a Jesus, Jesus estava chorando. Os apóstolos perguntaram, mas Jesus, por que o irmão está chorando? Por que Jesus está chorando? Se curou 10 irmãos leprosos, mas apenas um não voltará a ser leproso. Por quê? Porque os outros vão voltar para aquilo que a vida deles como era antes. Embora Jesus tenha curado, as ações deles serão contínuas daqueles que levaram ao problema à saúde. E, portanto, vão voltar ao mesmo problema.
O passe, da mesma forma, meus irmãos, busca a nossa melhora. Busca a nossa melhora física e espiritual. Nos dá a força, nos dá a energia para que a gente possa, mas não significa que dali eu vou voltar para a minha vida da mesma forma. Quando a gente faz as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Eu tenho que mudar. Por isso que o passe na visão espírita, como na visão de Cristo, é um meio, não é o fim. Qual é o objetivo do cristianismo? Qual é o objetivo do espiritismo? É o mesmo. Reforma íntima nossa, a nossa melhora, a busca da nossa melhora e a certeza na existência do reino de Deus. A vida continua. A vida continua. Eu tenho 61 anos. O tempo passou, voou. Lembro de coisas que eu era criança, brincando. O tempo, já estou com 61 anos. A nossa vida é efêmera, é passageira. Mas a nossa vida não é terrena, é passageira. A nossa vida é eterna. Todos nós estamos nessa terra, nesse momento, para buscar a nossa melhora, para que quando voltarmos ao mundo espiritual, possamos ser recebidos pelos nossos entes queridos que já se foram com alegria. Daquele trabalhador que buscou dedicar-se, fazer o seu melhor, errando, acertando, mas buscando sempre se melhorar. E assim vamos ser recebidos por eles com alegria. Agora, se nós falhamos, se nós nos iludimos, se nós nos colocamos como culpados, se nós nos colocamos como tadinho, vamos ser também recebidos com tristeza. Queremos que os nossos entes queridos nos recebam tristes ou alegres? Depende de quem, então? De nós. O passe tem essa importância terapêutica na nossa ajuda, mas cabe a nós buscarmos a nossa evolução. A cura. Ainda no Evangelho, nesse mesmo capítulo 19, vai nos falar sobre o passe, sobre a energia. E diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modificando-lhe as qualidades. Ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam do efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. A cura, meus irmãos, está em nós. Essas energias que ele fala, são a que o Espiritismo nos esclarece, é o fluido cósmico universal. Como é que é formado o meu corpo físico? A matéria, o fluido cósmico universal. Como é que é formado o meu perispírito? Nós somos formados corpo físico, o perispírito, que vai ao entorno do corpo físico, e o espírito. O meu perispírito também é formado pelo fluido cósmico universal. Quando nós estamos dando o passe, nós estamos recebendo a energia magnética minha e da espiritualidade que manipula o quê? Esse fluido cósmico universal, que vai atingir a parte perispiritual, que é formado do fluido cósmico universal e pode ajudar na alteração do meu perispírito, buscando a sua melhora. Mas essa melhora ela vai continuar ou não?
vai depender de quem? De nós, dos nossos pensamentos. Porque os pensamentos, meus irmãos, positivos ou negativos, afligem, nós absorvemos. Por isso que as doenças a gente chama de psicossomáticas. Se eu odeio, tenho rancor, eu vou ferindo o meu centro de força, meu centro vital ou chakra do coração cardíaco. E aí eu vou ter um problema no coração, porque eu afetei o meu perispírito. Quando eu busco aquelas energias negativas, vão para cá e vão afetando o meu corpo espiritual. Isso a gente tem que entender, compreender. Portanto, pensamentos positivos, buscando a nossa melhora. Falamos do corpo espiritual. O corpo espiritual, ou perispírito, ou psicossoma pela ciência, tem grande importância na questão quando a gente fala do passe. Porque o perispírito, é dentro do perispírito que vai haver exatamente essas energias vão ser recebidas e para buscar essa transformação, para buscar esse aspecto. Então, dentro do perispírito, nós temos os chamados centros vitais, que são fulcros energéticos ou pontos de energia por onde recebe essas energias, onde é distribuída essas energias quando a gente dá o passe. O principal deles é o centro de força, ou chakra coronário, que fica na região central do cérebro. A minha está mais fácil, porque não tem cabelo, já facilita até a energização lá na parte central. Esse é chamado centro de força principal. Por quê? Porque ao receber aqui, ele vai distribuir também para os outros centros de força secundários. Então, se eu tenho uma dor aqui no coração, né? Então, teoricamente, eu deveria dar o passe aqui no coração da pessoa? Não, não precisa. Por quê? Porque eu dando no coronário vai chegar onde for necessário. Porque às vezes a gente tem uma dor no coração ou aqui, mas o problema é no dente. O dente irradiou e a dor está aqui, mas o problema está aqui. Então, a energia vai atingir aquele ponto que for necessário. Aquele ponto que está efetivamente causando o problema. Então nós temos a questão do centro vital, que é o coronário. Nós temos o cerebral, centro de força cerebral, que é na região encefálica, na testa. Nós temos o centro de força da laríngeo, que é aqui na garganta. Nós temos o cardíaco. Nós temos também o umbilical, que é o gástrico. Nós temos também o esplênico, é o baço. Nós temos na parte genésica. Genésico, que é a parte da reprodução humana. São vários centros de força em que nós vamos acumulando coisas boas ou coisas ruins, dependendo de quê? De cada um de nós. Então a cura se processa nesses centros vitais. É exatamente nesses centros vitais. E como é que isso acontece, Alexandre? Duas formas acontece essa transmissão. Quando nós vamos dar o passe, o que acontece com o meu perispírito? Eu passista. Eu chego lá para dar o passe. Como a gente viu, a gente pede para a espiritualidade ser instrumento. Ajudar aquele irmão que vai vir. Nós fazemos uma prece, nos preparamos, nos harmonizamos. E aí, o meu perispírito, ele se amplia. A gente diz, ele se exterioriza. Ele fica maior. E a pessoa que vai receber o passe está receptiva, buscando, fazendo sua prece, também o seu perispírito se exterioriza. E aí, uma chuva de energia vão atingindo os centros vitais daquilo que aquele irmão precisa e necessita. É dessa forma que ele vai sendo passado.
Mas além disso, como nós vimos, os nossos pensamentos também nós absorvemos, seja ele positivo ou negativo. Daí, por isso que nós sempre temos que controlar os nossos pensamentos. Por isso, orai e vigiai. Não é só orar. A gente tem que vigiar os nossos atos. A gente tem que entender os nossos atos. E o médium passista? Quais são as qualidades do Alexandre para poder dar o passe para vocês lá? Vamos ver quais são as minhas qualidades? Em Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, que não sou eu, mas nessa obra ele fala quais são as qualidades. Vamos lá. Que precisa ter aquele que vai dar o passe, transmitir a energia. O missionário do auxílio magnético, na costa ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimento. Acendrado amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. André Luiz olhou para o Alexandre. Vai ser difícil encontrar gente assim lá na Terra, né? Para ajudar nos passes. Aí Alexandre fala que a boa vontade sincera muitas vezes supre alguns dessas não assertivas nossas. Aquele irmão que busca com fé, com ardência de buscar ajudar, pode na sua fé, na sua forma, a praticar essa ajuda. No livro Orientação para o Atendimento Espiritual, que fala sobre a questão do passe, nos fala que sobre as qualidades do médium, do passista, as qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção, nós temos que ter a pureza de intenção e de sentimento. O desejo ardente e desinteressado de aliviar seu semelhante, aliado à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades dos fluidos espirituais. Então, eu estando bem com saúde, eu não vou vir para cá e encher a minha cara, tomar o álcool e vir aqui dar o passo, porque aí eu vou dar, a pessoa que estiver ali vai receber o quê? Cachaça, né? Não vou comer um boi para vir aqui porque vou transmitir energias, aí muitas, claro que não vou transmitir porque a espiritualidade não vai deixar, ela vai me isolar. Ela vai me isolar. Mas, um aspecto importante para vocês, se o Alexandre talvez não seja essa Brastemp para atendimento de vocês, todos os espíritos que estão ali na sala de passe têm todas essas qualidades. Esses nossos queridos irmãos têm tudo isso que o instrutor Alexandre nos falou. O verdadeiro amor em querer ajudar aos irmãos. Claro que nós também, que somos médios passistas, também temos. Eu não vou chegar assim, olhar e ver lá o Roberto e dizer, o Roberto está vindo aqui, eu não quero dar passo para ele. Tomara que ele sente no lugar da Suzana. Não, né? Nesse sentimento é sempre de amor. Senão, eu não sou passista. É exatamente dedicação, de ajudar. Pode ser quem for que chegue. Um inimigo, que eu felizmente não tenho, e a gente não deve ter. Mas, enfim, pode ser até uma pessoa desagradável, mas eu tenho que entender esse irmão e buscar ajudar esse irmão. Esse é o grande objetivo do médium passista. E vocês, aqueles que vão tomar o passe? Como a gente pode, Alexandre, estar melhor para tomar o passe? Primeira coisa, na realidade, importante de se fazer é estarmos harmonizados.
Como é que a gente se harmoniza, Alexandre? De várias formas. Uma das principais é exatamente assistir a palestra. É buscar nesses momentos, porque nesse momento os irmãos já estão recebendo da espiritualidade energias de paz, de tranquilidade do ambiente. Se colocar em oração nesse momento de fé. Receber, mesmo que seja um palestrante, que às vezes a palestra não seja das melhores, mas sempre traz algum ensinamento, algum aprendizado para nós. No mínimo, se é um palestrante não muito bom, a tolerância de escutar o irmão. Então, isso também vai nos preparando para chegar lá. Há pessoas, Alexandre, que eu vejo que chegam só na hora do passe. Não vão aproveitar bem o passe. Não vão aproveitar bem o passe. É muitas vezes aquela pessoa que tomou o passe, agora vou para a festa. Vou para o bairro encher a cara. Já estou protegido. O que eu digo, meus irmãos, a doutrina espírita não é garantia para nós estarmos no céu. Até porque está cheio de espíritas no umbral. O espiritismo é maravilhoso, o problema são os espíritas. Se tirasse os espíritas do espiritismo, a doutrina seria maravilhosa. Porque nós erramos. Então nós temos que buscar e entender que a doutrina busca nos esclarecer, busca nos acolher, né? Aqui na casa, ouvir sem julgamento, ajudar naquilo que a gente possa ajudar o irmão. Mas a verdadeira transformação é nossa. É nossa, é pessoal. Então, nos harmonizar. Também, meus irmãos, evitar maus pensamentos. Temos que buscar ter pensamentos bons para que a gente possa chegar lá, estar o nosso corpo apto a receber da espiritualidade. Prece com qualidade. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espírito, Pedi e obtereis, fala sobre as qualidades da prece. E nessa, Marcos, Mateus e Lucas nos falam sobre essa qualidade. A primeira delas é a sinceridade, a simplicidade com que nós devemos falar e a pureza do coração. O que é a pureza do coração? É não buscarmos termos mágoas, não entrarmos lá com ódio, com rancores, não entrarmos lá com culpas, buscarmos estarmos abertos, com o coração puro para receber da espiritualidade. A prece que Jesus nos ensinou: perdoai as nossas dívidas assim aos nossos devedores. Se o nosso irmão errou contra nós, ele vai responder. Não precisamos nós sentirmos ódio, rancor. Ele que cometeu o erro vai responder. Agora, se nós sentimos isso, esse erro fica conosco. O ódio que ele sente por nós, se nós também sentimos, nós também ficamos com ódio. E quando nós morremos, nós levamos o ódio? Levamos. Nós levamos o amor que temos para os outros? Levamos. Então vamos levar amor ou vamos levar ódio? Vamos levar amor. Vamos levar sentimentos bons. Se colocar receptivos. Colocar receptivos, meus irmãos, é estar naquele momento para receber para si. Pedir ajuda. Pedir ao nosso anjinho da guarda que todos temos, que é o nosso espírito protetor, para que continue nos ajudando. Nós que muitas vezes não cumprimos, não buscamos cumprir aquilo que nos comprometemos na espiritualidade, mas que ele nos ajude a cumprir. E principalmente, quando Jesus curava, ele dizia: tua fé te curou. Que é confiança, que é a tua certeza. Mas aí ele dizia ainda mais uma coisa: vá e não peques mais. O que significa isso? Vou tomar o passe, vou me limpar e sair daqui e me jogo na lama. É isso? Não. É buscar continuar limpo. É buscar continuar bem. É buscar se transformar. Porque
qual é o ensinamento que Jesus e o Espiritismo nos quer? A reforma íntima. E a certeza da existência da pátria espiritual. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.